A paz de Cristo, meus irmãos, sejam muito bem-vindos aqui para a nossa pré-aula da lição 8 na classe dos adultos. Confesso que será uma aula especial, então é muito importante você participar aqui conosco, tá bom? Esta aula tem muito a ver sobre o que está acontecendo agora nos Estados Unidos e eu quero fazer aqui alguns comentários, tá bom? Por isso já pega aí a sua Bíblia, a revista, mas principalmente papel, caneta, bloco de notas, para fazer algumas anotações. Eu sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer semanalmente recebê-los aqui, sempre para juntos prepararmos mais uma aula da escola dominical, tá certo? Toda semana nós estamos por aqui e trabalhando aqui para que o reino de Deus siga em frente, tá? Olha na descrição aqui, ó, o primeiro link é o meu livro que nós estamos lançando, O Propósito é Maior que a Sua Dor, baseado naquela, em 2 Reis 5, aquela menina que fica escrava na casa de Naamã. Ao comprar este livro, os irmãos já sabem que nos ajudam nessa produção de conteúdo e também na viagem comemorativa de 25 anos de casamento meu e de minha esposa, tá bom? Então nos ajude, será um prazer receber a sua ajuda por meio da compra deste livro. Também nós lançamos o podcast. Meu apelido é Denão, eu ministro muito para jovens e adolescentes. Entre eles sou conhecido como Denão, meu nome é Denis, mas sou conhecido como Denão. É uma marca que o Senhor tem nos dado nos últimos 6 anos na internet. E nós lançamos aqui no canal o podcast, Fala Denão Podcast. Neste primeiro episódio teve a participação do Felipe Lopes, um jovem pregador, está prestes a se casar. Nós batemos um papo maravilhoso e vale a pena vocês assistirem, tá? Eu vou continuar dizendo, reclamamos que a juventude, os adolescentes ficam assistindo qualquer coisa na internet. Então quando a gente envia, compartilha um conteúdo edificante, compartilhe, irmãos, isso nos ajuda, tá bom? Vamos lá então, ó, presta atenção. Eu só vou ler o tema e o textuário desta lição. E eu já explico por quê, tá? Vamos lá. Avivamento espiritual no mundo. Ezequiel 47:5. E mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. A verdade prática diz, somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Então, o texto aqui da nossa lição, ele tergiversa entre Ezequiel 37 e Ezequiel 47. A introdução diz, o que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente, tá? Ele produziu avivamentos em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18 e 19. No século 20 também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal, do qual nós, nos originamos. Cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial, tá? Bom, vamos lá. Algumas coisas aqui sobre a questão do avivamento, tá? E aí, esta vai ser uma aula que você vai precisar interagir. Vou fazer perguntas aqui para você, que podem surgir lá na sala de aula, ou que você mesmo pode ter essas perguntas enquanto professores, tá? Por isso eu peço que você inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa comentários. O seu comentário é muito importante para nós, tá? Vamos lá, meus irmãos. Avivamento, tá? Eu não acredito em um avivamento antes do arrebatamento, no sentido do que muita gente está falando, que é um avivamento, Deus vai mandar um avivamento. Primeira coisa sobre avivamento, anote aí. Avivamento é resultado de busca, de procura. Primeira coisa. O avivamento que é derramado é uma resposta a uma busca por esse avivamento por meio da oração, confissão, prática da palavra,
arrependimento, abandono de pecado. Por isso que eu digo que avivamento não é resultado de profecia. Nenhum avivamento foi resultado de profecia. Todo avivamento foi resultado de busca. Todo avivamento foi resultado de procura. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, então eu ouvirei dos céus. Busca. Então, se nós... Então, veja, Deus está disposto a derramar um avivamento sobre nós nestes dias? O que você acha? Fala para mim aí nos comentários. Deus está disposto. Deus pode nos avivar nos dias que estamos vivendo? O que você acha? Responde aí para nós. Pode ou não pode? Respondeu? Eu creio que pode. Agora anote aí. Anote assim, ó. Um avivamento. Anote aí. Um avivamento nos nossos dias depende muito mais de nós do que de Deus. Ele está pronto para derramar a qualquer momento. A questão é, estamos dispostos a buscar? Esse é o grande diferencial. Em Atos 2, ele veio como resposta a uma busca. Eles receberam uma ordem e foram para o cenáculo para orar. Ok? Então, avivamento é resultado de uma busca. Avivamento depende muito mais de nossa ação do que do comportamento, do que da ação de Deus. Anote aí, avivamento é uma reação de Deus à nossa ação. Qual é a nossa ação? Buscar. A nossa ação, buscar. A reação de Deus, derramar. Ô, glória! E ele está pronto, agora ou a qualquer momento. O cenário que vivemos no mundo é o cenário para um avivamento. É o cenário. Agora, nós devemos buscar. Bom, falando isso, eu quero agora refletir, aproveitar esta aula para refletir sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos desde quarta-feira passada. Tá? Hoje é quarta-feira desta semana. Hoje é dia 15. Desde quarta-feira passada, então está completando 7 dias, 8 dias hoje, jovens em uma universidade, hoje é 15, desde o dia 8. No dia 8, uma universidade na cidade de Asbury, nos Estados Unidos. Jovens, é uma universidade cristã, os jovens se reuniram para um culto de oração que eles sempre têm. Mas, de repente, o Espírito Santo começou a tomar o ambiente, mover pessoas e mover pessoas. E o que começou com poucos jovens, daqui a pouco as pessoas começaram a ir para lá, e para lá, e para lá, e para lá. E não para. Hoje, dia 15, começou dia 8. Hoje, dia 15, continua. Entra no Instagram e coloca assim, ó, Asbury, A-S-B-U-R-Y. Coloca Asbury. Vai aparecer Asbury University, alguma coisa. Clica para você ver. Imagens em tempo real, vídeos em tempo real. Deus ainda está se movendo. Pessoas do mundo estão indo para lá. Começaram pessoas dos Estados Unidos, agora pessoas de outras partes do mundo estão indo para lá. O que você tem a dizer sobre isso? Primeiro, se você não tem nada a dizer sobre isso porque você não viu isso, desculpa, você é um professor desconectado. Professor, anota aí. O professor não pode ser desconectado. Esse é um assunto, é o segundo assunto mais comentado na internet. Então, provavelmente, não importa que você está na classe de adultos, os irmãos da sua igreja estão sabendo. E você precisa levar algo para eles. Não só na sala de aula, como usar as redes sociais para se conectar com eles. Tá bom? Então, o professor não pode falar assim, não estou sabendo de nada disso. Isso é um professor desconectado com a realidade. Um professor desconectado com a realidade não se conecta com os seus alunos. Isso já é treinamento para professores, hein? Mas vamos lá. Eu tenho algumas perguntas. Olha só. Eles se reuniram na quarta, dia 8, começaram a orar a palavra e começou a mover de Deus. E aí tem testemunhos de casamentos restaurados, de pessoas confessando pecado, maravilha. Algumas perguntas eu quero fazer a vocês aqui. É o seguinte,
Primeira pergunta, responda nos comentários. Podemos dizer que isso é um avivamento? Sabe como que você vai responder esta pergunta? Se em algum momento você já estudou, pesquisou sobre a história dos avivamentos na Bíblia e na história. Século XVII, século XVIII, XIX, XX. Se você olhou os avivamentos da Bíblia e conhece os avivamentos ao longo da história, você tem a resposta. A pergunta não é se aquilo é um avivamento. A pergunta é, podemos dizer que seja um avivamento? Eu não estou aqui agindo com ceticismo, com incredulidade, de forma alguma. O que mais nós temos orado é que Deus envie sobre nós um avivamento. Embora avivamento é resultado de oração, entrega, confissão, arrependimento. Então, só ficar orando não funciona. Tem que orar, se converter, abandonar o pecado, aí a gente vive um avivamento. Então, o avivamento, na verdade, é mudança de vida, é transformação, é novo nascimento. Se não tiver novo nascimento, não teve avivamento. Agora, podemos dizer que o que está acontecendo lá, porque é um culto que dura 8 dias, é um avivamento? Qual é a resposta, professor? Só o tempo dirá. Por quê? Porque o que diz que aquilo é um avivamento ou não é o depois, é a marca que ele vai deixar. É claro que nada é unânime. Então é claro que não é todas as pessoas que estão passando por lá que vão sair de lá com algum tipo de transformação. Mas se é um avivamento, o mundo sentirá o impacto. Porque todo avivamento provocou o impacto social. Todo. Por quê? Porque ele altera o comportamento das pessoas em larga escala. Você concorda? Que, se você tem imoralidade, corrupção, não sei o quê, mas se você tem um grupo de pessoas, por exemplo, 200 mil pessoas, elas vivem um avivamento, você concorda que 200 mil pessoas numa população de 1 milhão de pessoas vai ter um impacto? Vai ter um impacto. Por quê? Porque vai mudar comportamento. Porque o avivamento ele não muda a gente no ambiente do culto. Ele nos faz mudar para fora. Eu lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, que eu fiquei 2 anos sem usar roupa esporte, camiseta, tênis, calça jeans, por medo de perder. Parecia uma bobagem, mas hoje eu entendo aquele zelo daquele menino, daquele adolescente. O avivamento faz isso. Ele muda o nosso comportamento fora da igreja, de forma que o mundo começa a ser impactado. Então, se aquilo é um avivamento de verdade, as escolas vão sentir o impacto. Por exemplo, sinal de que é um avivamento. Nesse exato momento, essa semana, é a semana do Super Bowl americano, que é o maior evento esportivo do mundo. Tá? Os maiores e melhores jogadores de futebol americano estão lá. Os maiores artistas. No entanto, esta semana e em 2023, o Super Bowl, a sua glória, a sua fama foi ofuscada por causa desta reunião de oração na cidade de Asbury. Isso me lembra Atos 19, quando Paulo começa a pregar a palavra de Deus em Éfeso. E a Bíblia diz que Paulo prega e vai pregando, e Paulo fica lá pregando para eles durante 2 anos. No final de 2 anos, eles começam, sem ninguém mandar, eles começam a pegar as suas imagens, né, o seu material que eles tinham ali, deixa eu só ver aqui, é isso mesmo? É isso mesmo. Olha só, muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente os seus pecados. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, esse chegou a 50 mil dracmas, tá? Você sabe o que é 50 mil dracmas? Uma dracma equivale a 1 dia de trabalho braçal. Ou seja, 50 mil dracmas equivale a 50 mil dias de trabalho. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia.
Então me lembra muito. Mudança de comportamento. Não existe avivamento sem mudança de comportamento. Por isso que avivamento não acontece em um culto. Ele é resultado. Ele pode ser o grande estopim. Por isso que eu digo que eu não sou cético, não estou incrédulo quanto o que está acontecendo lá. Mas a gente precisa de um pouco mais de tempo. Então eu afirmo com certeza que o que está acontecendo agora em Asbury é o estopim de um avivamento. É o acender da chama de um avivamento. A questão agora é a consistência. É o que vem depois. É o legado. Outra coisa. Precisamos ir até lá para viver e para sentir o que Deus está fazendo lá? Esse é outro perigo. Não. O mesmo Espírito que age lá, age aqui. Aí eu vou agora, por isso que eu falei, perguntas. Agora vamos lá. Eu cresci aprendendo que o Espírito Santo tem liberdade. Faz o que quer, usa quem quer, como ele quer, quando ele quer. Mas ultimamente me parece que o Espírito Santo se tornou um coadjuvante na nossa programação. Sei que estou falando a dirigentes, a pastores, a professores. Peço vossa permissão. Mas eu preciso compartilhar isso com vocês. E, por favor, vai comentando aí. O Espírito Santo tem liberdade, de fato, em nosso meio? Porque nós temos uma programação. Nós temos uma liturgia. Uma das perguntas mais intrigantes para pastores é por que os jovens no culto de acampamento eles se soltam? É porque no acampamento a gente quebra a liturgia. A gente começa o culto sem hora para acabar. No acampamento, se o menino está de bermuda, ele entra para o culto de bermuda. Ou seja, no acampamento, o jovem se expressa e não é criticado por isso. Mas no nosso culto diário, quanto de espaço tem na nossa programação para o Espírito agir livremente? Ele é Deus. Ele é soberano. Mas na maioria das vezes nós estamos tratando o Espírito Santo como um mero coadjuvante naquilo que ele deve ser o protagonista. Nós falamos de presença do Espírito Santo sem, de fato, notá-lo e dar a ele a prioridade. Porque o culto tem que ter ordem e decência. Por isso a minha pergunta aos senhores. Até que ponto a nossa ideia de ordem e decência tem engessado o mover do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não é como um inimigo, não é como um espírito maligno, que entra numa reunião e bagunça tudo. Não. O Espírito Santo é ordeiro. Ele entra aonde lhe abrem a porta. Eis que estou à porta e bato. Ele não chuta a porta. Então talvez... por que Deus não faz hoje o que fazia antes? A gente não se preocupava tanto com programação, irmão. A gente não se preocupava tanto com o estrelismo de quem vem pregar ou de quem vem cantar. Não foge não, fica aí que eu tenho uma listinha aqui para falar para você rapidinho. Inclusive, me peça que eu te mando em PDF o que eu escrevi aqui sobre o que está acontecendo lá. Se você tiver nos grupos aí de professores, você sabe que eu escrevi. E se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações. Por favor, obrigado. O Espírito Santo tem liberdade para agir nos nossos cultos? É comum falar assim, deixa Deus te usar até as 9. Ok, o culto tem que ter ordem. Tem que ter hora para acabar, tem que ter hora para acabar. Mas o quanto da nossa ideia de ordem e decência tem
colocado o Espírito Santo para fora. Porque ele é Deus. Sendo Deus, é soberano. É ele que manda no culto. Pastor, o senhor está dizendo que o culto então não tem que ter hora para acabar? Eu estou dizendo que temos que ter sensibilidade para entender que nenhum culto é único e que culto não é para nós. E que a programação está sujeita à ação do Espírito Santo. Porque senão o culto fica mecânico, previsível. Você sabe o que vai cantar, você sabe o que vai pregar, você sabe tudo. Falta sensibilidade para sermos surpreendidos pela presença do Espírito Santo. Tem tudo a ver com a lição, que vai falar de avivamentos que aconteceram, mas nada mais atual que falar sobre algo que está acontecendo agora. Vai respondendo aí para mim. Agora, partindo do princípio de que o que está acontecendo lá é, no mínimo, o início de um avivamento, disso eu não duvido. Tá. Agora, a expressão, a dimensão disso, nós veremos nos próximos dias. Eu anotei aqui 7 coisas. Como viver no Brasil o que está acontecendo nos Estados Unidos? Como viver no Brasil um avivamento igual ao que está acontecendo nos Estados Unidos? Será que nós temos que viajar para lá? Para com isso, irmão. Não, não. O Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Então, tenho 7 conselhos rápidos. Primeiro, tirem as músicas antropocêntricas de autoajuda, de vingança, o repertório melancólico dos altares e substituam por canções que adoram e declaram o poder de Deus. Porque o culto é para Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então começa por aí. A música ocupa 60%, 70% do culto. Aí a gente fica cantando o tempo todo para nós e sobre nós. Depois, na hora da palavra, a gente quer que Deus se manifeste. Não funciona. Segundo, tornem a pregação o ponto central da programação. E deixem de aprovar o pregador pelo movimento que ele gera, mas sim pela palavra que ele prega. Porque é o evangelho que é poder para a salvação. Não é a performance do pregador. Não é o jeito do pregador. É muito comum um líder liga para outro e fala assim: viu, fulano pregou aí na sua festa, como é que ele foi? Quebrou tudo, pode levar ele aí. Não, pergunte assim, viu, ele pregou Bíblia? Quanto de Bíblia ele pregou? Porque é a palavra que produz o arrependimento, a confissão que vai gerando o avivamento. Não adianta a gente ficar querendo que essa geração viva um avivamento sem Bíblia, não existe. Coloquem a programação no fogo e fogo na programação. Não chamem o Espírito Santo depois de tudo pronto para ele participar. Né? Então já decide quem é cantor, quem é pregador, quem é não sei o que vai ser que lá, qual é a cor do uniforme, qual que é o tema, qual que é tudo. Aí depois vem hora. Não. Não. Efésios 4:30, 2 Coríntios 3:17. O Espírito Santo, ele conhece a vontade de Deus. Então, antes de qualquer decisão, chama o Espírito Santo. Na primeira reunião para qualquer programação, oração, chama o Espírito Santo. A oração atrai a presença do Espírito Santo. Ó, tá aqui em PDF. Me chama aí que eu mando para vocês. Outra coisa, quem conhece o coração de Deus? O Espírito Santo. O culto é oferecido a quem? A Deus. Então, como oferecer um culto agradável a Deus? Com a direção do Espírito. O culto nunca foi sobre nós. O que queremos, o que precisamos. O culto é para Deus. 2 Coríntios 2, do 9 ao 11. O Espírito conhece o coração de Deus. Então, ninguém melhor para nos assessorar na programação do que o Espírito Santo. Outra coisa, voltemos a orar sem cessar. Que tenhamos programação de oração tarde, manhã e noite. Todas as igrejas que eu vou, que a direção da igreja está orando, a igreja está orando. Ah, mas não vem todos. Ué. Jesus não dependia da presença dos discípulos para orar, ele simplesmente orava. 6.
Preparem jovens e adolescentes para manifestar a luz de Cristo nas escolas, nas universidades. O que mais está chamando a atenção sobre este avivamento é que ele está acontecendo no campus de uma universidade. Está todo mundo assustado com as escolas no Brasil. O poder está na nossa mão. Vocês não entenderam que é o inimigo que está assustado com a gente? Por que o inimigo está ameaçando os nossos alunos, os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes? Porque eles sabem que se os filhos de crentes, os crentes, os jovens, os adolescentes que oram, que falam em línguas, que cantam no final de semana, se estes jovens, se não, porque eu creio que eles vão se levantar, quando eles se levantar, não tem ideologia que vai sobreviver em nenhuma escola. A ideologia está ocupando espaço, não é porque o inimigo é astuto, é porque a luz está apagada. Aí as trevas dominam. Ok? Então é hora de prepararmos esta geração, levarmos eles para as ruas, inclusive. Porque a preparação não é só dentro da igreja. Tem muito da preparação que é na rua, é na batalha, é na realidade que ela surge. Então não adianta nada. Jovens e adolescentes confinados dentro da igreja, aí quando eles vão para a escola, para a faculdade, eles não têm boca, não têm voz. Por quê? Porque eles não estão sendo preparados. Então eles chegam lá, eles não sabem falar de Jesus. E muito menos se posicionar. E por último, não podemos dizer que o que está acontecendo lá é o que eu disse, seja um avivamento. Porque é preciso tempo, mas é o início. É o estopim, é a explosão. Porque, com certeza, 2023 está marcado. Eu acho que a Globo não vai mostrar. Mas eu não tenho dúvidas que na retrospectiva deste ano, eu acho que a Record vai mostrar. Eu acho que vai mostrar. 2023 está sendo marcado por esse grande mover de Deus. Mas eu concluo aqui dizendo que não está acontecendo só nos Estados Unidos. Deus está se movendo em todos os lugares. O que nós precisamos aprender é valorizar a presença do Espírito Santo. Porque não adianta nada nós ficarmos maravilhados com o que está acontecendo lá, se no nosso culto local nós não damos a mínima para a presença do Espírito Santo. Pensa nisso. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.